A moeda estatal libanesa perdeu 90% do seu valor do dia para a noite. Pois é, meu amigo, isso não vale nada, só o Bitcoin salva. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunia. O presidente do Banco Central do Líbano, Riyad Salameh, afirmou recentemente que a partir do dia 1º de fevereiro, o governo do país promoveria a desvalorização de sua própria moeda, a libra libanesa, em quase 90% em relação ao dólar. A cotação anterior, de 1.507 libras por dólar, foi elevada para 15.000 libras libanesas por dólar. A medida foi tomada com base em uma série de exigências feitas pelo FMI ao país a fim de viabilizar um socorro financeiro ao Líbano, que enfrenta uma grave crise financeira já há alguns anos. Na verdade, a palavra crise não é suficiente para descrever o verdadeiro caos monetário em que se encontra a população libanesa. Desde 2019, a libra libanesa perdeu 95% do seu valor, o que explica a necessidade de alteração do câmbio oficial da moeda em relação ao dólar. Ainda assim, no câmbio paralelo praticado fora da esfera estatal e que é, portanto, muito mais confiável, um dólar é trocado por 58.000 libras libanesas, o que demonstra que a cotação estatal da falida moeda do país ainda está muito longe da realidade. Essa crise atual se iniciou em 2019 como resposta a uma série de aumentos de impostos que o governo vigente no país esperava implementar, inclusive com a criação de um imposto sobre o WhatsApp. Os protestos levaram à renúncia do primeiro-ministro, mas isso não reduziu o descontentamento da população. Já no ano seguinte, a capital Beirute foi palco de uma gigantesca explosão que matou mais de 200 libaneses e deixou mais de 5.000 feridos. Como era de se esperar, a culpa da catástrofe recai sobre o governo libanês, que manteve toneladas de nitrato de amônio armazenadas de forma inadequada no porto da cidade. Nos meses seguintes, com o aumento dos protestos, nada menos que 3 primeiros ministros libaneses terminaram por renunciar ao cargo. Daí em diante, o país desceu ladeira abaixo. A inflação acumulada no Líbano é de 145% ao ano, a terceira maior taxa de inflação do mundo. Embora o país esteja acostumado a enfrentar catástrofes sociais e econômicas, a atual crise já é a pior da sua história, com a ONU afirmando que a situação do Líbano é uma das 3 piores do mundo. 80% da população libanesa atualmente vive na pobreza. Com esse caótico cenário econômico pela frente, é difícil esperar uma melhora no curto e médio prazo. Afinal de contas, como bem sabemos, a inflação, que é justamente uma consequência da desvalorização de uma moeda, impacta justamente os mais pobres. Para piorar a situação, se é que isso é possível, os bancos libaneses têm travado os saques dos seus clientes em diversas ocasiões. Desde 2020, os limites de saque se tornaram comuns, especialmente se tratando de saques de dólares, e até mesmo confiscos foram realizados pelas instituições bancárias a fim de resolver os problemas de insolvência que tem atingido todo o setor. Com o reajuste da taxa de câmbio oficial, a expectativa é que o patrimônio dos bancos seja ainda mais diluído, algo que poderá representar um aprofundamento da crise bancária que se abate sobre o país. Não surpreende, portanto, a imagem de tantos libaneses invadindo agências bancárias para conseguir resgatar seus recursos e evitar perdas, até mesmo de formas violentas. Não são incomuns casos de pessoas que invadiram agências bancárias portando arma de fogo para conseguir retirar de lá seus recursos retidos. A situação se generalizou de tal forma que, mesmo nos casos em que esses indivíduos são presos, eles são liberados pela polícia em no máximo 3 dias. O caso da falência da moeda libanesa, obviamente, não é um caso isolado. Diversos países ao redor do globo passaram por algum episódio de depreciação acelerada de sua moeda, intencional ou não, ao longo da história. Para além dos casos clássicos de hiperinflação na Alemanha e na Hungria, sem levar em conta a destruição das moedas latino-americanas durante a década de 1980, casos mais recentes se unem à crise libanesa para deixar claro para todos que ninguém está a salvo da péssima gestão monetária estatal. Em 2008, a brutal desvalorização da moeda do Zimbábue obrigou o governo do país a emitir a hoje lendária nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. Para superar a crise, o governo zimbabuano parou de emitir sua moeda, adotando uma cesta de moedas estrangeiras no lugar, o que realmente controlou a situação. Bastou o governo do país voltar a emitir o seu dólar, porém,
para a inflação novamente bater a porta dos seus cidadãos. E, falando em notas com valor de face cada vez maior, nossos vizinhos argentinos estão lançando sua nova cédula de 2.000 pesos, o que dá uns R$5, para também dar conta de uma inflação anual de quase 3 dígitos. Avançando um pouco no tempo, em 2021, a moeda oficial da Turquia, a lira, perdeu metade do seu valor em relação ao dólar, graças às desastrosas políticas econômicas levadas a cabo pelo presidente Erdogan. Na verdade, há quem acredite que Erdogan propositalmente desvalorizou a sua moeda para tornar as grandes empresas do país que possuíam dívidas em dólar totalmente dependentes do Estado, e como forma de conseguir assim mais apoio para seu governo ditatorial, e que seria uma manipulação criminosa do dinheiro que está no bolso de todos os cidadãos turcos. Nós, brasileiros, sabemos bem como isso funciona. Desde a nossa independência já tivemos 9 padrões monetários, sendo que 6 moedas diferentes foram destruídas nesse processo. Também já fomos vítimas de confiscos bancários, como no governo Collor. E, sob o governo atual petista, as coisas não parecem estar muito melhores, não. Lula não apenas está afirmando que seu governo trabalhará arduamente para que o real valha menos ao desprezar a questão da inflação, ele está afirmando também que isso será algo bom e desejável. Certamente desejável para ele e para os seus amiguinhos, mas não para todos aqueles que ainda usam o papelzinho colorido estatal brasileiro para negociar bens e serviços. Crises monetárias são uma constante na história da humanidade. E, cada momento, um novo país toma os noticiários por conta de uma rápida desvalorização de sua moeda. O fato é que as moedas estatais sempre funcionam dessa forma. A moeda, enquanto reserva de valor, unidade de conta e meio de troca, é uma criação humana surgida livremente no mercado, como forma de sanar uma demanda dos agentes econômicos, a busca por uma mercadoria que fosse amplamente aceita por todos. Porém, tão logo os estados se apropriaram da prerrogativa de cunhar moedas, impondo a circulação forçada desse seu dinheiro, o fenômeno da desvalorização monetária se espalhou por todo o mundo. Desde os tempos do imperador Diocleciano, passando pela República de Weimar, na Alemanha, pelo Zimbábue nos últimos anos e, é claro, pelo Brasil da década de 80, a desvalorização da moeda sempre foi uma constante. Uma vez que o governo é o único ente autorizado a emitir dinheiro e uma vez que esse dinheiro tem curso forçado, ou seja, todos são obrigados a aceitar a moeda estatal, é de se esperar que esse mesmo governo tenha todos os incentivos para imprimir cada vez mais dinheiro para financiar seus próprios projetos. O resultado disso é exatamente o que temos visto acontecer no Líbano, e ainda veremos acontecer em muitos outros países mundo afora. Enquanto determinada moeda estiver sob o controle de um Estado, não podemos esperar nenhum cenário diferente desse que acontece atualmente lá na Terra dos Cedros. A única alternativa viável a esse caos monetário é dispormos de uma moeda que é, ao mesmo tempo, livre da ação estatal e inconfiscável por parte do governo. E bem, essa alternativa existe. Trata-se do Bitcoin, uma moeda cuja escassez é real e cuja emissão é previsível, independente da vontade de políticos. O trânsito não depende de uma autoridade monetária estatal. Em outras palavras, trata-se de uma moeda de valor real e que não está sujeita a nenhum governo. Sob a tirania da moeda estatal, nenhum indivíduo está livre de perder todo o seu patrimônio no caso de uma desvalorização abrupta ou de ter todas as suas poupanças confiscadas pelo governo. 2 eventos que foram observados no recente caso do Líbano. Sob a liberdade de uma moeda descentralizada como o Bitcoin, a coisa é diferente. A inflação do Bitcoin é previsível, o que garante que a moeda terá basicamente o mesmo valor. Um Bitcoin sempre irá valer um Bitcoin. E, enquanto seus Bitcoins estiverem em suas carteiras privadas, nenhum governo será capaz de confiscá-los, não importa quantas leis sejam aprovadas nesse sentido. Os constantes episódios de desvalorização monetárias observados ao longo da história são mais do que suficientes para demonstrar que moedas estatais não são confiáveis. Isso é verdade para os libaneses, mas também para os zimbabuanos, os argentinos, os venezuelanos e, é claro, para nós brasileiros. E essa realidade é tão evidente que logo após o anúncio feito por Riad Salamé, o valor do Bitcoin em libras libanesas saltou mais de 1.300%, o que significa que mais e mais libaneses estão trocando a moeda estatal, que já não vale nada mesmo, por uma moeda que realmente tem algum valor. A real solução para a crise econômica do Líbano não passa pela troca do seu governo, coisa que já foi tentada diversas vezes nos últimos anos, nem por novos financiamentos por parte do FMI. Para se livrar da loucura estatal, os libaneses devem lançar mão de uma alternativa descentralizada que mantenha o seu patrimônio e que seja imune a sabores políticos. Ao usar o Bitcoin, tanto cristãos, quanto judeus, quanto sunitas, xiitas e ateus libaneses poderão conviver pacificamente, pelo menos em matéria econômica, porque o maior vilão dessa
história, o governo libanês estará fora dessa equação. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!